noite a todos. É um prazer estar aqui em mais uma Esquenta Jornadas. Nós temos feito essas lives periodicamente, faremos elas até as jornadas que acontecem em Gramado, de 23 a 25 de outubro. Para o IBDP é uma alegria muito grande, porque será a primeira ocasião em que estaremos todos reunidos presencialmente, depois desses 2 anos tão difíceis aí da pandemia. É uma excelente oportunidade, então, para as pessoas conversarem com seus professores, com os autores que admiram, e a gente ter uma interação verdadeira lá, muito melhor do que acontece nas reuniões online. Então, ficam todos convidados para fazerem sua inscrição. Nós já estamos com todas as informações e a programação das jornadas no site, tanto do IBDP, quanto no site das próprias jornadas, 14ª jornadas agora do IBDP. Então, agradecendo muito a presença aqui de todos os colegas, professores, que rapidamente concordaram em estar conosco aqui nessa noite hoje. Eu quero saudar aqui, primeiro, a professora Rita Nolasco, que está comigo, né? A minha amiga de muitos e muitos anos do processo civil. Tenho uma enorme admiração pela Rita, porque ela é uma mulher guerreira, né? Ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo e todas muito bem feitas. Então, a gente vai começar a exposição aqui a partir da Rita, mas eu quero também agradecer a presença do professor Luiz Alberto Reichelt, também do Rio Grande do Sul, que nos orgulha aqui com sua presença e com todo o apoio que o Luiz tem dado para a realização e organização das jornadas lá no Rio Grande do Sul. Obrigado mesmo, tem sido um grande parceiro do IBDP. Agradecer a presença da Janaína Noleto, outra colega querida, amiga de muitos e muitos anos, né, Jana? Quanto tempo nas jornadas estamos juntas, e agradecer especialmente porque a Janaína tem feito um trabalho excepcional agora na competição de processo civil que o IBDP realiza nos dias 9, 10 e 11 de novembro em Salvador. A Janaína é responsável pela programação, nós vamos ter um pequeno seminário lá na competição, também ficam todos convidados aí, se quiserem acompanhar a competição. E agradecer o professor Marco Antônio Rodrigues, que também aderiu aqui ao nosso convite prontamente. O professor Marcos, que é também que é uma referência para nós no estado do Rio de Janeiro, grande processualista e meu amigo também de muitos anos. Então, eu com a Flávia Pereira Rio, que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, estamos aqui hoje para recebê-los e para discutir um pouco sobre o poder público em juízo. Dando início, eu queria só comentar que a Rita Nolasco, ela é doutora pela PUC São Paulo, ela é mestre pelo Instituto Toledo de Ensino, e ela foi advogada durante 10 anos, de 98 até 2008. Isso trouxe para ela, certamente, uma grande experiência também, no que diz respeito ao problema da demora e da falta de efetividade no processo. A partir de 2008, ela passou a ser procuradora da Fazenda Nacional, cargo que ela exerce até este momento. Mas ela não satisfeita com isso, ela ainda assume muitos e muitos trabalhos acadêmicos. A Rita é adjunta da direção da Escola da AGU, aliás, uma participação muito importante na escola, da Advocacia Geral da União, há bastante tempo também, e é cofundadora do projeto Mulheres no Processo, um projeto que é tão caro ao IBDP, que justamente incentiva a participação feminina nos eventos acadêmicos. A Rita foi uma das fundadoras do projeto e tem estado conosco aí animadamente em todos os eventos do nosso projeto Mulheres. Rita, uma grande alegria estar com você. Quero justamente iniciar por causa disso com você, porque sei dessa tua experiência também, do lado da Fazenda Nacional agora e também da advocacia privada antes disso, né? A gente sabe que é fundamental de ter efetividade no processo, a questão da demora processual é algo extremamente relevante hoje em dia, e o que leva certamente a tudo isso também, a esses problemas, é o volume enorme de processos que a gente tem, inclusive envolvendo a fazenda pública. Então, eu gostaria de te perguntar quais têm sido as principais iniciativas do poder público justamente para tentar reduzir essa enorme litigiosidade, especialmente no âmbito federal, que é onde eu sei que você atua. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Queria dizer da minha grande alegria de estar aqui com amigos tão queridos, né? Rogéria, que eu tenho um grande carinho por ela, uma amiga muito querida, muito mesmo. Por isso essa gentileza de toda essa apresentação, nossa amizade de longa data.
a doutora Flávia Rio, duas grandes representantes aí na diretoria do IBDP, que têm se dedicado com total esforço aí nessas jornadas. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, é um trabalho voluntário que deve ser enaltecido, porque realmente acaba qualificando no Instituto e também trazendo luzes, né, para todos os processualistas, tantos professores de processo que a gente tem em todo o país. É sempre uma alegria participar das jornadas, e esse esquenta foi uma ideia muito legal da Rogéria e da Flávia, para a gente já nos encontrando, mesmo que online, indo, já entrando naquele clima bom das jornadas, né? Queria aproveitar para convidar todos os membros da Advocacia Geral da União, ainda dá tempo de fazer inscrição, nós conseguimos aí, em parceria com o IBDP, um desconto especial para os membros da AGU, de 30% na inscrição, então aproveitem, aproveitem. Queria cumprimentar meus queridos amigos, Marco Antônio, que é um amigo-irmão que eu tenho, um amigo carioca, que eu gosto demais, a gente tem tantos projetos juntos, estamos há tanto tempo juntos aí no Poder Público em Juízo, doutor Luiz Alberto, Janaína, né, estamos juntas também lá no Projeto Mulheres há tanto tempo, então são pessoas que eu tenho, assim, imenso carinho e imensa admiração. Aqui o tempo é curto, né? Então eu vou fazer uma breve introdução a respeito aí da redução da litigiosidade no poder público. Existem hoje duas grandes tendências para tentar reduzir a litigiosidade no poder público. A primeira é a resolução de conflitos ou de questões pontuais por meio do diálogo. Então nós temos aí a Janaína, que é uma grande especialista no assunto, que fez uma tese maravilhosa a respeito da consensualidade no poder público, né? No âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, temos aí negócio jurídico processual, transação tributária, e nós sabemos também que essa tendência à consensualidade tem vindo para todo o poder público, né? O Marco pode falar aí da experiência na PGE, e a Jana também, né? Nós temos essa experiência na Procuradoria Federal, na Procuradoria da União e na Procuradoria da Fazenda Nacional, todos no âmbito da AGU. Então, essa é uma grande tendência. Outra tendência que veio a ser ainda mais fortalecida com o novo Código de Processo Civil são as técnicas de uniformização da jurisprudência. O sistema processual brasileiro passou a investir realmente nesses mecanismos de uniformização da jurisprudência, também passou a investir, né, na consensualidade, colocando lá logo nos seus primeiros dispositivos, né, primeiros artigos do Código. Então, hoje, essa é uma tendência realmente inegável e que tem dado muitos bons resultados, né? Nós temos visto o resultado. Claro que nós temos um volume imenso de processos no país, e nós temos também um volume muito grande no âmbito do poder público, considerado um dos maiores litigantes, tanto no polo ativo como no polo passivo, mas nós temos visto o resultado positivo desses esforços, né? A uniformização da jurisprudência ela é importante não só para diminuir a litigiosidade, mas também para aprimorar a prestação da tutela jurisdicional, para proporcionar maior isonomia, maior segurança jurídica. Então, os benefícios vão além, né, da redução da litigiosidade. Vem também contemplar a almejada uniformidade na aplicação do direito, né? Então, nós teremos aí estamos em busca, né, de um julgamento mais qualificado, de evitar decisões contraditórias sobre o mesmo tema, e isso também tem se refletido em todas as cortes do nosso país, né? Falei já que a Fazenda Nacional, o poder público é um dos maiores litigantes, né? Não só porque ele demanda muito, mas porque ele é muito demandado, e isso hoje tem dados, né, a respeito. A maioria dos temas repetitivos pendentes de julgamento nos tribunais superiores envolve entes que são representados pela Advocacia Geral da União. Então, nós temos lá no Banco Nacional de Dados de Demanda Repetitivas
e precedentes obrigatórios do Conselho Nacional de Justiça, e acessando esse banco nós podemos verificar, né, todos os temas de repercussão geral, todos os recursos repetitivos, os incidentes de resolução de demandas repetitivas, e lá o banco traz, então, esse volume de processos que nós temos de temas, né, ligados à AGU. E o banco também traz a realidade dos processos que ficam sobrestados quando é indicado um tema aos quais estão vinculados. Então, a gente consegue acompanhar, hoje é possível acompanhar, né, os processos também que estão aguardando o julgamento desses temas. E a suspensão é importante porque ela evita a proliferação de decisões conflitantes entre os processos, né, que estão discutindo a mesma questão jurídica, mas, por outro lado, também, se fica muito tempo suspenso, pode trazer prejuízo para os jurisdicionados, né, que estão lá com o processo suspenso. Então, temos também envidado esforços nesse sentido. A administração pública, hoje, como um todo, ela deve obediência aos precedentes judiciais, né? Ela não pode, o advogado público ele não pode simplesmente contrariar uma tese firmada pelas instâncias superiores. Para fazer isso, ele tem que fazer uma alegação minimamente plausível e bem fundamentada, dizendo por que não aplicar aquele precedente. Então, vai ter que comprovar lá uma superação ou uma distinção para não aplicar, porque hoje, né, não só por meio de portarias e legislações internas, nós temos consubstanciado previsão legal de a obrigação da administração pública a obedecer não só aos precedentes judiciais, mas também os entendimentos que são firmes e consolidados nas instâncias administrativas. E isso contribui, né, novamente, dando ênfase para a previsibilidade, segurança jurídica, uniformidade das decisões. Então, no âmbito da AGU, eu vou só mencionar as portarias número 487 e 488 de 2016, né, que autoriza o reconhecimento jurídico de pedido, a abstenção de contestação, a abstenção de recorrer e mesmo desistência de recursos eventualmente interpostos. E a lei que eu mencionei é a Lei 10.522 de 2022, mas que teve aí acréscimos, né? A Lei 10.522 teve acréscimos na sua redação pela Lei 13.874 de 2019, que é resultante da conversão da MP da medida provisória. E nessa alteração, né, realizada pela Lei 13.874, houve ainda uma ampliação das dispensas de contestar, oferecer contrarrazões, interpor recursos, desistir de recursos interpostos. E essas dispensas elas podem ser realizadas em relação a temas que são objeto de parecer pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, parecer ou súmula da Advocacia Geral da União, súmula de Administração Tributária Federal, temas com fundamento em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo STF, em sede de controle difuso, em sede de controle concentrado, temas, né, decididos pelo STF, pelo STJ, pelos demais tribunais superiores, TST, TSE, Turma Nacional de Uniformização, no âmbito de suas competências, né? Então, falando aí mais especificamente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, essas dispensas elas podem ser estendidas, inclusive a tema diferente do julgado, quando a ele forem aplicáveis os fundamentos determinantes extraídos do julgamento paradigma ou da jurisprudência consolidada. O nosso querido amigo o Dr. Luiz Alberto vai trazer aí mais profundamente alguns casos de dispensa de recorrer, então eu não vou aqui dar nenhum exemplo, né? Mas essas dispensas elas se aplicam também, não só à Procuradoria da Fazenda Nacional, mas também à Procuradoria-Geral da União, à Procuradoria-Geral Federal e à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nós tivemos uma iniciativa muito importante em 2019, que foi a criação do LabJude, criado para jurimetria, inovação e tecnologia, para fortalecer a atuação dos advogados públicos, né, dos procuradores da Fazenda perante o Poder Judiciário. O LabJude, ele faz um levantamento de dados e diagnósticos de cenários de temas jurídicos nos tribunais e elabora relatórios para direcionar a postura institucional do procurador que atua no contencioso tributário, identificando temas sobre os quais já existe a autorização de não interposição de recurso. E isso tem trazido realmente uma redução bem grande do número de recursos. Um grande desafio que nós temos, como eu estava falando no início, depois de fixada a tese por meio de um precedente, é que essa informação a respeito do precedente publicado, né, chegue rapidamente aos procuradores, aos advogados públicos que atuam na ponta, para que eles apliquem aos casos idênticos, para que eles deixem de recorrer, deixem de contestar, né? E aí nós tivemos uma grande iniciativa em 2020, que o Superior Tribunal de Justiça e a Advocacia Geral da União assinaram um acordo para racionalizar a tramitação dos processos relacionados a entidades e aos órgãos públicos representados pela AGU, com o objetivo de tornar mais eficiente essa atuação em demandas de massa e também demandas de grande relevância social. Então, pelo acordo, cabe ao STJ fornecer dados e meios para identificação de triagem de processos sobre o mesmo tema jurídico, e isso o tribunal tem utilizado ferramentas de inteligência artificial e um modelo nacional de interoperabilidade, e aí se há uma jurisprudência pacífica sobre uma questão, os recursos identificados como sem probabilidade de êxito são separados para que o poder público possa formalizar a desistência. Em outra ponta, e com a afetação e a identificação de teses jurídicas relevantes, a AGU pode, então, se concentrar nesses temas de maior relevância, de maior interesse para a instituição e contribuir de maneira qualificada e atuar na formação colaborativa desses precedentes qualificados. Então, para os senhores terem uma ideia, de junho de 2020 até julho de 2022, houve a identificação de recursos especiais e agravos em recurso especial manifestamente contrário aos precedentes do tribunal e a identificação de processos que tratam de temas federais afetados pela sistemática dos recursos repetitivos com resultados muito expressivos. Mais de 620 mil processos tiveram a tramitação abreviada nas instâncias de origem. E houve uma redução de 22% no número de agravos em recurso especial interpostos pela AGU. Em 2.543 processos em tramitação no STJ foi homologada a desistência. Esses números sinalizam ganhos enormes, não só para o Superior Tribunal de Justiça, mas também para os tribunais de segunda instância. Houve uma redução de aproximadamente 13% do número de processos oriundos de tribunais regionais federais atrelados a essa mudança de atuação judicial da AGU. Além disso, a taxa de decisões desfavoráveis para a AGU foi reduzida em 19,6%, o que também reflete uma litigância bem mais eficiente perante a Corte. Então, esse é a minha breve contribuição, dizendo, né, de como isso tem refletido de maneira positiva na prática, né, esse estímulo à formação de precedentes vinculantes qualificados como estratégia de redução de quantidade de recursos tem tido um potencial muito grande. E devolvo a palavra para as nossas mediadoras e agradeço mais uma vez e fico aqui disponível para o debate. Muito obrigada, Rita. Muito importante, todas as informações que você trouxe são expressivas, as reduções, então, de recursos, e é muito importante essa cultura dentro do poder público. Agradeço imensamente a tua participação, foi sem dúvida muito enriquecedora aqui te ouvir. Passo a palavra agora para a Flávia, que vai receber, então, o nosso segundo palestrante. Boa noite a todos. Então, gostaria de saudar aqui formalmente todos que estão conosco, né, acompanhando mais essa Masterclass.
pré-jornadas do IBDP. Gostaria de ratificar o convite feito pela professora Rogéria, pela professora Rita, para que todos estejam conosco entre os dias 23 a 25 de outubro em Gramado e possam, portanto, não só ouvir, mas conhecer também estes palestrantes, né, professores tão renomados e outros também, numa cidade tão agradável quanto Gramado. E gostaria de agradecer à professora Rita pela brilhante palestra, saudar a professora Janaína, professor Marco Antônio, professora Rogéria, que é sempre uma alegria estar em meio a amigos tão brilhantes, e ter a alegria agora de apresentar formalmente, não só saudar, mas apresentar formalmente o nosso segundo palestrante dessa Masterclass, o doutor Luiz Alberto Reichelt, que é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor pela mesma instituição, professor dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, procurador da Fazenda Nacional em Porto Alegre. E aí, professor Reichelt, né, dando prosseguimento a essa lógica e essa abordagem que a professora Rita né, deflagrou e iniciou também aqui nessa noite de hoje, eu gostaria, então, de propor um diálogo sobre a imbricação entre a advocacia pública, esse ideal de eficiência, né, que está cada vez mais na pauta, na agenda da advocacia pública brasileira, e a dispensa da interposição de recursos, que a professora Rita elegantemente, né, declinou de abordar para que nós pudéssemos, então, ouvi-lo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito bem-vindo à nossa Masterclass, professor Luiz Alberto. Flávia, muito obrigado pela acolhida e saúde, professora Flávia, e aos meus queridos amigos e amigas, professora Rogéria, professora Rita, professora Janaína, professor Marco, e a todos que estão aqui acompanhando. E eu aqui, por estar no Rio Grande do Sul, reforço o convite para que todos estejam aqui. Estaremos de braços abertos para receber a todos e a cada um, né, para esse importante evento que o IBDP mais uma vez realiza aqui, e vai ser, tenho certeza, um evento de muito sucesso, de muito aprendizado para todos e todas. Bom, é interessante essa fala da professora Rita, porque me deixou com uma série de ganchos bons para explorar, né? A professora Rita e eu somos colegas de carreira, né? 2 procuradores da Fazenda Nacional, né? Eu sou procurador desde 2003. Já também atuei do outro lado do balcão desde 98. Então, também tinha lá 5 anos de advocacia antes de assumir como procurador da Fazenda Nacional. E o que eu percebo é que o mundo mudou muito, né? Nesse período todo, né? Ao longo dessa caminhada. A advocacia mudou o seu agir, a advocacia pública, em especial, mudou o seu perfil, né? Havia um tempo no qual a advocacia pública era vista como sendo um espaço de pessoas muito intransigentes, né? De pessoas que recorriam de tudo, questionavam tudo, e que, de certa forma, para alguns, insistiam em debates jogando com uma ideia de não correr riscos, né? Porque, afinal, não era um jogo tão skin in the game, assim, pensando que o teu cliente, né, ele suportava uma série de despesas e de custos diante da insistência, às vezes, em buscar um outro resultado. Há também outros fatores que acho que entram em campo aqui, como, por exemplo, um certo receio de boa parte dos advogados públicos em relação ao risco de sofrer sanções diante de não manifestar recurso, no sentido de estarem abrindo mão de verbas que não são suas, né? Então, havia todo um receio. E eu testemunhei esse ambiente quando eu entrei na carreira, sabe? E agora avanço aqui nesse testemunho, mostrando como acho que algumas ferramentas foram se agregando, alguns fatores foram sendo colocados nesse tabuleiro ao longo da caminhada e que foram impondo essa mudança, né? Acho que um primeiro fator foi o pensar o direito numa perspectiva de gestão. O CNJ deu exemplo a partir da emenda constitucional 45,
né, lá em 2004, e isso foi se estendendo, foi se aprofundando na administração pública como um todo, e advogados públicos passaram a ser capacitados, inclusive em gestão, muitos, sabe? Eu também, como diretor do Centro de Altos Estudos da Procuradoria na 4ª Região, vi muitos colegas sendo capacitados em cursos ministrados pela FGV, por exemplo, né, para aprenderem a ser gestores. Antes as pessoas se tornavam gestores, sabe, sendo, né, no tranco. E eu acho que isso foi mudando. Dá para dizer também o seguinte, que o arcabouço normativo também foi mudando, né? A professora Rita muito bem apontou a Lei 10.522 de 2002, né? Eu entrei em 2003. Ali começou um movimento para tentar, de certa forma, no início, na Procuradoria da Fazenda Nacional, mas depois se estendendo às demais carreiras de advocacia pública federal, que começou na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional isso, no sentido de a gente começar a discutir em que medida vale a pena a gente empregar o nosso esforço pensando no resultado que a gente obtinha através do processo da jurisdição, né? Começou a se discutir, por exemplo, se valia a pena ajuizar a execução fiscal em relação a qualquer crédito, e aí se começou a discutir valores, piso, para discutir, para ajuizar a execução fiscal. Começou a avançar um debate em direção à dispensa de recursos e a dispensa de contestação e a dispensa de contrarrazões, ou seja, a gente começa a deixar de ser tão intransigente por também estar respaldado aqui por um arcabouço normativo. E isso se aprofunda, essa é uma leitura pessoal, né? No âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, principalmente a partir de 2016. Aqui, de novo, vou dar o testemunho muito pessoal ocular, né? Acho que uma Masterclass ela tem essa coisa da gente também partilhar aquilo que é único, né? Aquilo que eu tenho e que talvez outras pessoas não tenham, que é o meu olhar, né? O meu olhar para essa realidade. E no meu olhar, o que eu digo para vocês é, eu atuo na divisão de segunda instância da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aqui na 4ª Região, desde 2009. Segundo consta, os colegas de Brasília apontavam que nós éramos responsáveis por em torno de 70% a 75% dos recursos especiais extraordinários que chegavam a Brasília. As causas que envolviam dinheiro estão lá em São Paulo, com a doutora Rita, ou estão lá em Brasília, mas os precedentes saem daqui da 4ª Região, né? Esse é um dado interessante. Muitos precedentes em matéria tributária saem daqui da 4ª Região, sem demérito ao trabalho e ao empenho de todo o Brasil. Mas a gente tinha uma responsabilidade muito grande, e o que eu vi foi que, de novo, de 2009 para cá, mas também aqui fazendo justiça aos meus colegas de antes, que estavam muito antes de mim na mesma unidade, e já trabalhavam com essa mentalidade, já tinham essa lucidez. A gente viu que havia uma necessidade de organizar a força, organizar a energia, canalizar o trabalho. E isso é pensar em eficiência. Isso é pensar em fazer com o mesmo esforço mais. Ou fazer, de outro lado, mais, né, com menos custo. Às vezes é fazer a mesma coisa com o mesmo custo. Menos custo, perdão. Então, a gente sempre tenta aqui conseguir um resultado melhor, né? Uma redução dos custos da energia, da despesa. E por custos aqui eu estou colocando não só os custos financeiros, mas também o engajamento do advogado público, porque a gente coloca uma energia enorme em cada processo, em cada petição, sabe? Ninguém faz uma petição para errar, ninguém faz uma petição para perder. Não, a gente sempre entra para ganhar, né? E nesse esforço de entrar para ganhar, eu posso testemunhar que a gente tem um bom índice de sucesso. A doutora Rita acabou de trazer números que são incontestáveis nesse ponto, né? A gente viu que a partir de 2016, com a edição de uma portaria, primeiro em 2013, portaria 2, uma portaria de 2013 começou a aprofundar esse processo, mas em 2016 veio a portaria de número 502, né? Na Procuradoria da Fazenda Nacional, e que depois deu ensejo a essa política toda, que depois se estendeu nas outras portarias que foram mencionadas pela doutora Rita lá na AGU,
né? Aquilo é um sistema que dialoga, é interessante isso. E ali a gente viu causas nas quais a Procuradoria não mais recorre, não contrarrazoa, não contesta, porque, bom, já existe um estándar fixado lá pelo STJ ou pelo STF, quem somos nós para ficar insistindo, sabendo que a matéria está pacificada. Isso é péssimo, insistir até mesmo pensando na questão da isonomia, no tratamento isonômico dos jurisdicionados, pensando na necessidade de oferecermos segurança jurídica a todos, né? Vamos insistir onde quer que haja distinção, onde quer que haja algum ponto para a gente explorar em termos de diferença. Ali sim, né? E vamos recorrer e vamos insistir de maneira a justificar esse esforço. Também aqui é interessante que, quando a gente pensa que talvez não haja um recurso, pode soar que o advogado público está tendo menos trabalho. Pelo contrário. Pelo contrário. Para cada recurso que eu não interponho, eu tenho que justificar. Esses atos normativos impõem que a gente tenha que justificar o nosso agir. Para cada recurso que eu interponho, em alguns casos, até ali eu tenho que ainda reforçar o meu ônus argumentativo. O exemplo que eu quero trazer aqui, né? A Portaria 502 de 2006, ela estabelece que, nos casos em que negado seguimento a um recurso especial ou a um recurso extraordinário, ao interpor o agravo do artigo 1042 do CPC, eu tenho um ônus aqui de justificar o porquê de manejar esse recurso, porque esse recurso ele é uma medida excepcionalíssima. Isso é uma questão de uma leitura quanto ao sistema. A gente não para pensar como o sistema, ele cada vez mais, ele exige que a gente tenha cuidado no manejar recursos, tendo razão. E eu não estou falando só dos honorários sucumbenciais recursais como um fator que inibe o manejo de recursos, mas também deles. Porque, sim, a gente não quer gerar mais prejuízo com o nosso agir do que vantagem. Então, há que assumir aqui uma responsabilidade muito séria, né? O advogado público mudou o seu perfil, né, em geral. E eu, felizmente, pude ver essa caminhada ao longo de alguns anos, né? Enfim, acho que com isso, professora Flávia, eu consigo, de alguma forma, trazer de novo um depoimento, né? Mas que eu acho que é um depoimento que ilustra bem o quanto a gente tem a evoluir na leitura da realidade, sabe? Eu acho que talvez aqui a grande sacada esteja justamente não tanto só na letra da lei, na mudança da política, mas na leitura do que isso tudo significa, né? Pensando, por exemplo, numa matriz de eficiência, pensando numa matriz de compromisso com segurança e assim por diante, com compromisso com isonomia, né? É disso que o nosso país precisa hoje, né? E é para isso que trabalhamos no nosso dia a dia. Quero agradecer mais uma vez ao IBDP pela oportunidade de estar aqui e de tratar de temas que são caros para mim e para os meus colegas, de quem eu tenho muito orgulho, né? De com eles ombrear todo dia, né? Lidando num volume imenso de processos, e o IBDP é o palco aqui para que a gente possa fazer uma reflexão externa, um olhar externo daquilo que é feito no nosso todo dia, da crítica que é bem-vinda, porque é a crítica para construir algo melhor. Então, quero agradecer pela oportunidade mais uma vez e fico à disposição e mais uma vez aguardando por todos aqui em Porto Alegre. Obrigado. Eu que agradeço, professor Reich, em nome de todo o IBDP, de todos os associados, da diretoria, né, professora Rogéria? E eu acho que a gente percebe exatamente pelo nível de excelência da advocacia pública essa coragem, essa bravura para se reinventar, né, que eu acho tão importante, porque a gente vivencia uma reinvenção, uma mudança de postura, e para isso a gente precisa realmente, não só, lógico, para passar no concurso é necessário mostrar um elevado conhecimento, mas uma capacitação e uma reciclagem constante por parte da advocacia pública. Eu vejo isso realmente de forma perene, e eu acho que os professores que estão aqui nessa Masterclass são prova disso. Então, parabéns, professora Rita, professor Reichelt,
pela exposição, pela trajetória toda, e aí eu devolvo a palavra à professora Rogéria para o prosseguimento dos trabalhos. Muito obrigado, querida Flávia. E foi muito importante essas exposições, tanto da professora Rita Nolasco quanto do professor Luiz Alberto Reichelt, para a gente ver que é uma verdadeira mudança cultural no que diz respeito ao poder público e juízo. De nada vale mudar a lei, mudar o código, ter um sistema de precedentes, se a gente não consegue que os operadores do direito tenham realmente essa mudança cultural. A redução do número de recursos expostos pela Rita, assim, como disse o professor Luiz Alberto, os números não deixam mentir, né? Isso traz uma enorme eficiência para o sistema, né? Não só para o STJ, mas para todos os jurisdicionados, e torna as decisões agora muito mais isonômicas. Então, a gente só tem a agradecer realmente. Nós vamos passar, então, para a nossa terceira palestrante, que é a professora Janaína Noleto, e eu quero novamente pedir que a Flávia aqui faça, então, as honras da casa do IBDP com a Jana. Bom, professora Janaína, além de uma querida amiga, né, o que muito me alegra, muito me orgulha, é doutora, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, professora adjunta de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Ceará, procuradora-chefe da Procuradoria Federal junto ao UFC, é membro da ideação Processualistas do nosso querido IBDP, o que muito nos honra, autora de diversas obras e capitaneia também o grupo de pesquisa Processo Civil Contemporâneo. E além de várias outras atividades, tem uma atuação também muito aguerrida, muito vanguardista nessa interseção entre direito e literatura, mas hoje vai nos brindar com uma fala sobre a indisponibilidade, e aí entre parênteses, né, professora Janaína, vamos ver, indisponibilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, um dos temas dos quais a professora Janaína é uma grande autoridade. Muito obrigada, professora Janaína, por ter aceitado o nosso convite. Somos todos ouvidos para as suas lições. Tá, joia, Flavinha. Eu queria acrescentar aí no currículo que sou membro também da Associação Brasileira Elas no Processo. Tenho muito orgulho dessa grande ideação, desse movimento, né? Foi um movimento que se organizou e hoje faz tanta coisa linda, e você está lá na direção de tudo isso também, como em tudo. A gente estava até comentando aqui antes de começar como você consegue dar conta de tudo. E queria também aqui cumprimentar os meus colegas de advocacia pública, cumprimentar a Rogéria, que também é uma grande entusiasta do direito processual e que atua em diversas searas, enfim, está lá na Competição Brasileira de Processo, está nas jornadas. São mulheres que realmente eu tenho, assim, uma admiração imensa. Rita, minha colega da AGU, achei interessantíssimos os números que você trouxe aqui para a gente. E queria já começar a falar um pouquinho sobre isso. Assim, quando eu comecei a elaborar a tese de que a Rita falou no início, eu comecei a escrita dessa tese em 2016 e fiz a defesa em 2018. E havia, naquela época, uma preocupação de legitimar, de fundamentar que o poder público poderia agir consensualmente. E hoje a gente já pula essa fala, assim. Nesse momento que a gente tem que se preocupar é com os aspectos práticos dessa solução consensual. Como é que vai ser feita essa solução consensual? Quais são os parâmetros? É super importante, o professor Luiz colocou isso aqui muito bem, que o advogado público ele tenha respaldo. Daí porque a regulamentação ela não é condição para que ele possa negociar, para que ele possa agir consensualmente, mas vai estimulá-lo a fazer. Porque, assim como qualquer servidor público, o advogado público ele é regido pela legalidade. E, portanto, se ele tem ali uma regulamentação do seu órgão, colocando critérios objetivos, para que ele possa, posteriormente, num eventual questionamento, seja um questionamento interno, seja um questionamento externo, que a gente sabe que a sociedade tem uma cultura de desconfiança com o servidor público, especialmente quando ele vai reconhecer direitos consensualmente. Então, se a gente tem como respaldar o nosso posicionamento, sem dúvida alguma, isso vai estimular o advogado público
a agir consensualmente. Outra coisa que eu também levantei quando escrevi a tese é que se alguém tem que chamar o Estado à consensualidade, esse alguém é um advogado público. Nós somos a voz jurídica do ente público. Então, quem pode empurrar o Estado para a era da consensualidade é o advogado público, sem dúvida alguma. E, inclusive, o tema que eu trouxe aqui hoje é um tema um pouco controverso no âmbito da consensualidade com o poder público, justamente porque nós já estamos nessa fase, nessa era de cuidar do que é controverso, já que é incontroverso que o Estado não só pode, como ele deve agir consensualmente, que é o tema da disponibilidade ou indisponibilidade das prerrogativas processuais do poder público, que sempre são vistas com certa desconfiança e desconforto por outros setores. Por que o ente público tem essas prerrogativas? Por que o ente público tem os certos privilégios, e aí privilégios já que no sentido pejorativo, como normalmente se coloca? Será que a advocacia pública, será que a fazenda pública realmente precisa dessas prerrogativas previstas em lei para atuar em favor do interesse público? E é importante destacar que toda e qualquer prerrogativa só tem legitimidade na medida em que é necessária para satisfazer o interesse público. E aquele que detém a prerrogativa, diante de uma situação concreta, se verificar que não haverá ofensa ao interesse público, e, obviamente, que satisfeitas várias outras condições, poderá dispensar essas prerrogativas. A gente tem, por exemplo, a professora Lorena Miranda Barreiros, lá da PGE da Bahia, doutora pela Federal da Bahia também, com a sua tese Convenções Processuais e Poder Público, na qual ela entende que a prerrogativa da intimação pessoal, a prerrogativa do prazo em dobro, são prerrogativas negociáveis, disponíveis. Obviamente que essa disponibilidade, essa negociação seria temporária. Seria, por exemplo, para colaborar com determinado juízo, para alcançar uma meta, enfim, seria algo a ser averiguado pelo advogado público, pela advocacia pública, no momento da disponibilidade, se não haveria realmente uma ofensa ao interesse público. Não havendo ofensa ao interesse público, não haveria problemas em haver essa negociação, essa disponibilidade. Mas algumas outras prerrogativas já têm assim, algumas peculiaridades que impediriam essa negociação. Vou dar um exemplo aqui da prerrogativa do pagamento das dívidas judiciais por meio de precatório, requisitório de pagamento. Por que o ente público não poderia negociar essa prerrogativa? Por exemplo, será que o ente público pode negociar que ele vai pagar diretamente, não por precatório, e com isso reduzir o valor do pagamento? Será possível algum tipo de negociação para afastar a previsão constitucional de pagamento das dívidas judiciais por precatório? E aqui nós temos uma barreira que é a da impossibilidade de transferir externalidades a terceiros nas negociações, não só que o poder público faça, mas que quaisquer pessoas façam. Então, no momento em que o poder público dispensasse a prerrogativa do pagamento por precatório, ele estaria preterindo outros credores que estão na fila de recebimento desses precatórios, e justamente por estar transferindo essa externalidade a terceiros, ou seja, prejudicando terceiros com essa negociação, obviamente que ela não poderia ser feita. Daí porque é importante destacar que muitas pessoas veem a prerrogativa do pagamento por precatório como sendo uma prerrogativa do poder público, um privilégio do poder público, mas ela é uma segurança pro particular, de que o poder público não vai agir de forma, vamos dizer assim, não isonômica, tá? De forma parcial, ele vai respeitar critérios objetivos, a lista, a ordem de apresentação desses precatórios e, portanto, é também uma prerrogativa, uma garantia do cidadão, não apenas do poder público. E uma prerrogativa que é ainda mais polêmica, o professor Marco Antônio participou, inclusive, da minha banca de doutorado e também expôs assim, a sua visão contrária a esse meu entendimento, por isso que eu trouxe aqui, viu, Marco, assim, rapidamente, só para a gente trazer um aspecto mais polêmico, porque não só você, mas o professor Fred J., Leonardo Carneiro da Cunha e alguns outros, Lorena Miranda Barreiros, são contrários à disponibilidade da remessa necessária. E eu acho que ela seria disponível
E vou trazer aqui só 2 argumentos de alguns que são possíveis de serem levantados para defender essa tese. A meu ver, o CPC 2015, ao tratar da remessa necessária, ao contrário do CPC anterior, ele previu expressamente que só haverá remessa necessária se não houver apelação. Então, apenas se não interposta a apelação, haverá remessa necessária. Como a interposição de apelação é um ato voluntário, o advogado público, ao interpor a apelação, estaria dispensando a remessa necessária. E aí, veja, se ele interpõe a apelação e com isso dispensa a remessa e por algum motivo essa apelação não vem a ser admitida, seja porque ele desistiu, seja porque não satisfez requisitos, não haveria ressurreição da remessa e, portanto, nessa situação, a remessa teria sido dispensada de uma maneira indireta. E, a meu ver, o que pode ser feito de maneira indireta pode também ser feito diretamente. Por que que, então, o advogado público, pretendendo que não haja remessa, ele poderia interpor a apelação, depois desistir da apelação, mas não poderia dizer expressamente que não vai nem interpor a apelação e que acha dispensável a remessa necessária? Um outro argumento também interessante, a meu ver, é que o 496, parágrafo 4º, inciso 4º, ele prevê, eu até vou aqui dar uma lida rápida nele, já printei aqui para ficar mais rápido, ele prevê que não vai haver remessa no caso de a sentença estar fundada em entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Ou seja, o próprio ente público tem nas suas mãos o poder de elaborar o ato que vai fazer com que não haja remessa. Ele produz esse ato internamente, e aí com aquilo não haverá remessa. Ora, se ele pode fazer esse ato internamente, que tem a consequência de dispensar a remessa na via judicial, por que ele não pode peticionar diretamente para dizer que não haverá remessa, ou então fazer um protocolo institucional com o Poder Judiciário para dizer os casos em que ele acha que é dispensável a remessa necessária, mesmo sem previsão legal de situação de dispensa, tá? Enfim, a meu ver, seria sim dispensável, seria disponível. Concordo com a tese, isso ajuda a respaldar meu entendimento de que a remessa necessária é recurso. E sendo recurso, vejam só, não é fácil você encaixar a remessa necessária como recurso e nem caberia fazer aqui uma explanação dos motivos pelos quais eu acredito que ela seja. Mas eu vejo uma certa incoerência em quem defende que ela é recurso e que ela não é disponível. Porque já é tão difícil encaixar algo que não foi tratado pelo legislador na seara dos recursos como recurso, já é tão difícil transpor a remessa para dentro dos recursos e afastar a parte geral dos recursos, que prevê que os recursos são disponíveis. Seria, então, um contrassenso. Ora, se eu vou dizer que algo que está fora do tratamento dos recursos no Código é recurso, mas, ao mesmo tempo, eu digo que a parte geral, naquele momento em que ela diz que os recursos são disponíveis, que são passíveis de desistência de renúncia sem necessidade de anuência de ninguém, tá? Ou seja, uma ampla disponibilidade, que isso não se aplica à remessa, isso dificultaria, sem dúvida alguma, esse meu esforço de classificar como recurso. Então, acho que é uma questão de coerência. Aqueles que defendem que a remessa é recurso, defenderem também que ela seria disponível, tá? Mas só quis trazer aqui algo para apimentar as discussões acerca do assunto. Achei ótimo esse nome Esquenta, que é para a gente já ir aqui pensando nos debates lá para as jornadas em Gramado, convidar todos a se fazerem comparecer. A gente está lá sendo muito bem recebidos pelos gaúchos, o professor Luiz está lá para nos dar toda a acolhida, e a gente espera, então, que nos encontremos nas jornadas. Estou com uma saudade imensa desse contato pessoal, desse calor humano, embora a gente vá sentir muito frio, né, imagino, mas é isso. Então, um beijo grande e estou aqui para a gente debater se houver algum tipo de diálogo posterior. Não sei como é que seria a sistemática final das apresentações. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Janaína, interessantíssimas suas considerações. E, enfim, essa sua pontuação, depois eu quero que você me dê a dica se está publicada em algum lugar. E tá, depois você me passa, então, porque eu achei muito interessante. Vou colocar aqui na minha bibliografia
sobre a temática. Professora Janaína, muito obrigada. E depois, lá em Gramado, a gente continua essa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre esse tema tão interessante. Devolvo, então, a palavra à professora Rogéria, para que nós possamos dar prosseguimento aos trabalhos, renovando o agradecimento à professora Janaína. Obrigada, Flávia. Obrigada, Jana. Realmente considerações importantíssimas e que fazem a gente parar para refletir, né? Essa questão da remessa necessária é muito interessante. Bom, o professor Marco Antônio Rodrigues nos alegra muito com sua presença aqui, ela é extremamente importante para a gente. Ele é doutor e mestre pela UERJ e é pós-doutor pela Universidade de Coimbra. O Marco também é procurador do Estado do Rio de Janeiro, é professor adjunto da UERJ, é Master of Law pela King's College, Londres, e é capacitado em negociação pela Harvard Kennedy School. Além disso, ele é membro do IBDP, colaborador sempre em todos os eventos nossos também, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Marco, seja muito bem-vindo, a palavra é sua, e eu queria fazer uma provocação aqui, a partir de tudo isso que a Jana falou sobre a questão da disponibilidade ou da indisponibilidade, que você aborde também a questão dos negócios processuais em relação à fazenda, né? Esse tema que é tão polêmico ainda. Obrigado, Marco. A palavra é sua. Boa noite a todas e todos. Antes de mais nada, quero agradecer aqui o convite que me foi formulado pela diretoria do IBDP, nas pessoas das minhas queridas amigas, professoras Rogéria e Flávia, e é um prazer poder contribuir e debater tanto com vocês, aí amigas de tanto tempo, a professora Flávia, então, com quem eu falo todo dia, se bobear até final de semana a gente se fala, né, professora Flávia? E também aqui com 3 grandes amigos, amigos mesmo do coração que eu tenho, que o processo e a Fazenda Pública em Juízo Especial me trouxeram, que são a professora Janaína, professora Rita e professor Luiz. Então, um convite desse do IBDP é um presente, poder estar ao lado aqui de vocês 5 e com o pessoal que está assistindo aqui a gente hoje. Professora Rogéria, a sua indagação, né, a sua provocação, ela é muito interessante, e aqui os colegas levantavam, né, antes de mim, que realmente a gente viveu tempos na advocacia pública, e quando a gente pensava em fazenda pública em juízo, talvez quando nós 4, que somos advogados públicos, entramos, havia muita desconfiança com a consensualidade envolvendo a administração pública. Caso se falasse nisso, a gente era olhado com olhos estranhos. Eu me lembro até de um evento que eu e a professora Rita participamos uma vez, em que já tem anos, isso felizmente já tem um bom tempo, que a gente falava de consensualidade, aí veio um outro colega na mesa e falou, não, mas eu acho que isso não é possível, envolvendo a administração pública, né? E hoje a gente vê que talvez a cultura muda, né? A resolução de conflitos é um fenômeno cultural, isso muda com o tempo, e hoje eu acho que ouvir isso na mesa, né? Alguém diria, nossa, mas isso é tão anos 80, né? Isso está tão já passado, virou vintage, né? Para a gente não dizer que passou, né, do tempo, mas então, e a gente vê que isso mudou muito. Hoje na Procuradoria, eu sou o procurador-chefe da Procuradoria de Métodos Adequados de Solução de Controvérsias e Direitos Humanos, e é interessante, professora Rogéria e demais colegas e público que está conosco, quando eu entrei para a gente construir essa área, havia 4 processos apenas que tinham sido enviados e que não estavam caminhando. Hoje, né, só na semana passada, nós fizemos 83 acordos para a Fazenda, evitando aqui desses casos, né, 23 já estavam judicializados, os outros 60 não estavam, era sobre a mesma matéria, mas a gente evitou 60 ações, evitou aí uma atuação de tantas pessoas que iam ter que se movimentar em juízo, riscos de honorários, custos para o Estado como um todo com aquelas demandas. Então, isso é bom para todo mundo nesse contexto. E um campo em que nós vemos que, muitas vezes, também é muito frutífero nós termos aqui, e que está ligado à consensualidade envolvendo a Fazenda, é o campo dos negócios jurídicos processuais. Muitas vezes, entre particulares, a gente vê
nas aulas, junto ao PPGD, muitas vezes os alunos do mestrado e doutorado falam, olha, mas a gente não tem visto na prática os negócios processuais entre sujeitos privados, mas na administração pública isso é uma realidade. A gente vê os negócios processuais como uma realidade, por exemplo, a Fazenda Nacional, aí, de que nós temos aí grandes representantes aqui hoje, professora Rita, professor Luiz, ela tem várias resoluções e portarias tratando dos negócios processuais nas ações tributárias, especialmente na execução fiscal. O Estado do Rio também regulamentou isso via resoluções. E vejam que, muitas vezes, nós temos os envolvidos, infelizmente, eles não conseguem chegar a um consenso sobre o mérito do processo. Mas há a possibilidade aqui, quando nós temos ali um ambiente de boa-fé, um ambiente em que se procura tentar chegar a soluções, nós temos, muitas vezes, os envolvidos conseguindo chegar a acordos para otimizar o processo, tornar ali o processo um processo mais eficiente para a solução concreta. Por exemplo, né, aqui nós temos, por exemplo, acordo, negócio processual para a escolha de perito. Quantas vezes isso não pode ser mais eficiente, a escolha de um perito que seja da confiança de ambos os envolvidos e que eles entendem que a pessoa que tem ali um nome, uma maior aptidão para resolver aquela questão, para opinar, né, tecnicamente sobre aquela questão. E o Código de Processo Civil ele teve um papel muito importante nesse contexto, quando, ao lado dos negócios processuais que já eram previstos no antigo Código, que se mantiveram, o Código ampliou o rol dos negócios processuais típicos, como é o caso do negócio processual para escolha de perito, que nós mencionávamos aqui, e o Código também trouxe a cláusula geral de negociação processual, aí com um sistema tão progressista de autonomia da vontade entre os envolvidos. E aí, quando veio o Código de 2015, houve vozes que discutiam, bom, mas será que a Fazenda pode aqui celebrar negócios processuais? Pois o artigo 190, a cláusula geral de negociação processual, fala de negócios processuais nos processos em que se admita uma autocomposição. E aí vejam que a Fazenda Pública, até à luz do que foi mencionado aqui ao longo dessa masterclass, a Fazenda Pública, em regra, quando ela está em juízo, o processo admite a autocomposição, porque a autocomposição é apenas um dos meios para a tutela ao interesse público. Por que a decisão judicial é o único meio à tutela do interesse público? Isso não está correto. Ela é um dos meios que muitas vezes não é o mais adequado. Quando a gente pensa em processos estruturais, por exemplo, o grande caso do Brown versus Board of Education lá nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, vejam lá na nossa Procuradoria Especializada, nós temos vários casos estruturais em que a decisão judicial ela vai ser um problema. O magistrado ele não é técnico em educação, em orçamento, para poder delimitar como é que eu vou ter, quais são as etapas que devem ser cumpridas para que se resolva a questão. Então, vejam que os negócios processuais, eles, nesse contexto, se o processo envolvendo a Fazenda Pública, ele em regra admite a autocomposição, os negócios processuais, eles são um mecanismo bastante efetivo. Por exemplo, nos processos estruturais, por exemplo, negócios processuais para estruturação da execução. E digo isso aqui aos amigos, hoje, vários magistrados em processos estruturais, eles pedem que as partes se manifestem se querem remeter para a Câmara da Procuradoria do Estado, aquele processo estrutural, para a gente tentar ali, num ambiente de diálogo, tentar resolver aquela questão. E vejam, dá trabalho, dá muito mais trabalho, gente, do que uma petição e que o juiz tenha de decidir. Mas é isso que vai dar a solução àquilo, e não o magistrado tentar resolver aquilo intuitivamente, muitas vezes sem ter o conhecimento administrativo técnico, não o conhecimento jurídico que ele, sem dúvida, possui. Bom, e os negócios processuais, eles também vêm se mostrando aí muito úteis em execução, por exemplo, com planos de amortização de débitos,
por exemplo, penhoras de faturamento negociadas. É o caso do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que regulamentou esse tipo de negócio processual. E aí também, professora Rogéria, aí caminhando para concluir, se deixar, a gente vai conversar aí a noite inteira juntos, mas caminhando para concluir, né? E negócios processuais digam respeito às prerrogativas da Fazenda, e com isso eu, dialogando aqui com a minha caríssima amiga Janaína, me parece que os negócios processuais envolvendo prerrogativas, a resposta é depende. Na minha opinião, nós temos de olhar para o interesse que predomina na construção daquela prerrogativa. Por exemplo, a prerrogativa do prazo em dobro. Ora, o advogado público não pode cumprir no prazo simples aquele prazo. Ora, então por que não, se em troca houver um benefício à Fazenda, a Fazenda abrir mão do prazo em dobro se ela entender que aquele caso não tem uma complexidade que exija o prazo em dobro, por exemplo. Então, é uma prerrogativa que me parece que, à luz do caso concreto, pode ser objeto de negociação. A prerrogativa do precatório, por sua vez, ela é uma prerrogativa que foge do interesse das partes, porque ela diz respeito ao interesse de todos aqueles credores que também têm de receber da Fazenda. E por isso já me parece que ela foge da esfera de negociação. E por quê, professora Rogéria? Por conta do artigo 190. As partes negociarão sobre seus direitos, poderes, faculdades e deveres, sendo que, aqui vejam, esse não é aqui um direito unicamente dela. Isso afeta também o direito dos demais e, especialmente, a moralidade administrativa, interesse que é coletivo. Bom, então, acho que há aqui múltiplas possibilidades quando a gente pensa nos negócios processuais, e eu espero as amigas e os amigos que estão conosco hoje, lá nas jornadas, para a gente poder novamente se abraçar pessoalmente, aí, aguardo ansiosamente por isso. Devolvo aí a palavra para a caríssima professora Rogéria. Muito obrigado, Marco. Sempre uma alegria te ouvir, sempre com questões muito interessantes. Realmente é uma mudança cultural, e acho que esse foi assim o tema geral de todas as exposições aqui hoje, né? Como nós temos uma nova cultura já em andamento dentro das atuações, quaisquer que sejam elas, do poder público em juízo. Eu queria também dizer que toda essa nossa live aqui está sendo gravada e nós vamos disponibilizá-la no nosso site do IBDP e também nas redes sociais. Nós fazemos sempre uma edição mais curta para as redes sociais, com um tempo bem pequeno, com as principais exposições de cada um, e também toda ela disponível no nosso site do IBDP. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, como disse o Marco, a gente poderia ficar falando aqui por muito tempo, é uma alegria realmente estar com vocês, ouvir todas essas provocações aí super interessantes, fazem a gente parar para refletir em tudo que pode ser mudado ainda nessa busca de uma maior eficiência. Mas como o prazo, o nosso tempo é exíguo, aqui nós já encerramos o nosso tempo disponível, eu queria, desde logo, passar a palavra para os nossos expositores para uma consideração final. Fiquem à vontade aí, quem quiser iniciar a sua fala. Posso iniciar? Por favor, Jana. Pronto. Eu queria mais uma vez parabenizar o IBDP e aproveitar aqui para parabenizar o colega Marco Antônio. Fiquei muito feliz de saber que ele estava capitaneando aí essa questão da solução consensual na PGE do Rio. Semana que vem, a convite dele, terei o prazer de falar lá com o pessoal da PGE do Rio. E a PGE do Rio, sem dúvida alguma, só tem a ganhar com um colega tão entusiasmado, tão preparado à frente desse setor de solução consensual. Não sei, Marcos, se lá chama Câmara, como é que vocês estão cuidando desse setor, mas, enfim, fico muito feliz de saber que a PGE do Rio está muito bem entregue em suas mãos nesse setor de conciliação. Tá? E a gente se vê aí semana que vem, sem dúvida alguma, nesse evento. Um beijo grande a todos e, mais uma vez, parabéns pelo Esquenta. Adorei, aqui esquentou demais. Bom, então vou aproveitar aqui também para deixar meu abraço para
para as amigas, para os amigos aqui, Rogéria, Flávia, Rita, Janaína e Luiz, e aqui agradecer o carinho das palavras da Janaína em especial, dizendo que estou esperando ela semana que vem e, se Deus quiser, em breve também, os demais vão estar aqui no Rio de Janeiro conosco, também, mais que a gente está junto lá em Gramado, podendo se abraçar novamente de novo. Então, um abraço e até breve. Também só queria me despedir, dizer que o Esquenta foi muito bom, não vejo a hora de encontrar todo mundo lá, e é maravilhoso ter colegas, né, que são tão bons na academia quanto na profissão, a gente vê o reflexo aí dos estudos na atuação profissional. Queria elogiar o trabalho realizado aí pelo Dr. Luiz Alberto, pela doutora Janaína, pelo Marco Antônio, e mandar um beijo aí para todo mundo que nos assistiu, e agradecer novamente a iniciativa maravilhosa da Rogéria e da Flávia. Parabéns. Bom, pessoal, eu quero também fazer minhas as palavras dos colegas. É uma alegria muito grande sempre que eu tenho um pretexto, eu só preciso de um pretexto para estar com os meus amigos, a doutora Rogéria, a doutora Flávia, a doutora Janaína, a doutora Rita, meu querido doutor Marco também, e com todos vocês. E eu, de novo, reitero que estaremos, eu e todos os colegas processualistas aqui, membros do IBDP, de braços abertos, esperando vocês aqui no Rio Grande do Sul, né? Já é primavera, então já não é mais tão frio, já é mais convidativo. Gramado é sempre convidativo. E como disse, né? Nós só precisamos de pretexto para estar juntos e juntas aqui, né? E temos um grande pretexto, grandes jornadas do IBDP, né? Acho que o Esquenta aqui pegou fogo. Então, estamos aguardando por todos e todas aqui. Muito obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra para a querida Flávia para fazer o encerramento, eu queria dizer que dessas falas todas, fiquei entusiasmada com essa questão que ficou clara em todos, que é de uma mudança cultural. E lembrei aqui, Luiz, quando você falava, de um poema muito bonito da Helena Collodi, que é poeta aqui da minha terra, que diz que em vão ela percorre a cidade com os claros olhos de antes. As ruas não são as mesmas e são outros os passantes. Então, a importância dessa mudança, a gente não adianta percorrer a cidade com os olhos de antes. Hoje, tudo leva para a consensualidade, inclusive no poder público. Que a gente tenha, assim, essas lições maravilhosas que vocês nos trouxeram hoje, como um estímulo, e que a gente possa divulgar isso sempre para ter um poder público em juízo consensual e que a gente possa sempre aqui pensar numa maior eficiência do processo. Flávia, a palavra é sua. Obrigada, professora Rogéria. Subscrevo realmente, acho que a gente está dentro, acho que ficou muito claro nesses 500 jornadas, lá na nossa jornada do IBDP a gente vai ter a oportunidade de aprofundar essas reflexões, né? Mas realmente os palestrantes que aqui estão são as vozes que estão aí capitaneando, né, professora Rogéria, essa mudança de paradigma. Acho que eles são realmente esse farol que encoraja toda a carreira a seguir adiante, né, a fazer essa travessia, né, do século XX para o século XXI de forma muito aguerrida, com muita bravura, o que muito nos orgulha de tê-los conosco aqui nesse Esquenta e na longa caminhada no nosso querido Instituto Brasileiro de Direito Processual. Dando spoiler de que o Gustavo Abas colocou no chat uma pergunta que vocês já vão ter que responder lá nas jornadas, né, já que aqui no Esquenta não deu tempo, esperamos o Gustavo e todos que estão conosco, que é a questão do reexame ou não, né, dessa remessa necessária ou não na arbitragem. Como fica isso na arbitragem? Então, fica aí para as cenas dos próximos capítulos, para o nosso encontro presencial, aqui dividindo com os nossos palestrantes, que já houve essa inquietação. Então, lá em Gramado, cenas dos próximos capítulos sobre essa temática que vocês levantaram, e dando spoiler aqui também de que lá na UERJ, a Procuradoria também está tentando implementar, e já tem lei para isso, uma câmara para solucionar os conflitos envolvendo a UERJ, que, pelo que eu vejo, não são poucos, né, professor Marco Antônio? Então, também a UERJ dando a sua contribuição na sua Procuradoria, tentando estar na mesma página desses bravos colegas que aqui estão. Então, parabéns, não esperávamos nada diferente, né, professora Rogéria?
da professora Rita, professor Marco Antônio, professora Janaína e professor Reichert. Então, é uma honra, uma alegria estar com vocês. Nos vemos nos dias 23 a 25, e aí é só uma amostra para quem está conosco do que esperar nas nossas jornadas presenciais. Serão todos muito bem-vindos e vamos responder a essas e outras perguntas no nosso encontro em Gramado. Muito obrigada a todos que estiveram conosco. Fiquem atentos porque teremos mais masterclasses, né, professora Rogéria, até lá. E até breve a todos.